Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Os povos antigos do Egito, da Grécia, de Roma, pensavam que a raiva, também chamada de hidrofobia, era causada por espíritos maus. Porque os animais que ordinariamente eram dóceis até então, tornavam-se agressivos e ferozes de uma hora para outra, sem causa aparente. Até 1885 não havia cura para essa doença. Mas em 1882, Louis Pasteur, um microbiólogo francês, começou então a fazer experiências com algo que, esperava ele, seria um remédio para essa doença terrível e geralmente fatal, a raiva. Pasteur descobriu que, passando o vírus da raiva por uma sucessão de cobaias, umas 100 mais ou menos, e secando o tecido infectado entre as inoculações, ele conseguiria obter uma forma enfraquecida do agente infeccioso, que tornava então, ou tornaria os animais resistentes à doença. Descobriu, por exemplo, que os cães que ele havia infectado com uma variedade do vírus da raiva e que tinham sido tratados com o vírus atenuado antes do início dos sintomas eram resistentes à doença. Haviam se tornado assim. Então, no início do verão de 1885, um garoto francês de 9 anos de idade, chamado Joseph Meister, foi mordido por um cão raivoso. Tendo ouvido acerca das experiências de Pasteur, sua mãe o levou até Paris e implorou que o grande cientista lhe inoculasse a vacina. Pasteur, em princípio, hesitou, porque afinal de contas, ele nunca antes havia experimentado esta vacina em um ser humano. Mas, nesse caso, ele raciocinou, se os cães estavam conseguindo ficar imunizados num período de 2 semanas, o longo intervalo de incubação observado nos seres humanos poderia então permitir que se produzisse sim a imunização também no menino, já que ele ainda não havia revelado os sintomas da doença. Então, no dia 6 de julho, lá no ano de 1885, Joseph foi vacinado e o seu organismo resistiu à doença, ele sobreviveu. Em certo sentido, o mau gênio é também como a raiva. Não à toa aqui leva um nome semelhante. Você conhece alguém que normalmente é uma pessoa dócil, mas de repente se torna raivoso, se torna uma pessoa raivosa, debaixo da menor provocação, um pavio curto? Provavelmente você conheça alguém assim. E você já viu uma pessoa que age assim, desta maneira, ser vacinada com o Espírito de Cristo, o Espírito cristão, mudando então a sua forma de agir, a sua forma de, principalmente, reagir às situações? Quando Jesus era ultrajado, lembre-se, ele não revidava com ultraje. Leio aqui para você o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O segredo da nossa vitória sobre essa enfermidade espiritual, o nervosismo, a raiva, a maneira rude de ser, está em ser inoculado com o Espírito de Cristo. Antes do aparecimento da doença, exatamente agora, é necessário que a gente busque a Deus por essa vacina. Aí, quando a enfermidade nos atacar, já estaremos preparados para lhe resistir. O quanto hoje você tem agido frente às provocações da vida ou às provocações dos seus semelhantes, daqueles que convivem ou se relacionam com você. Você tem o pavio curto, poderia ser comparado a um barril de pólvora, ou você tem esvaziado esse barril, não permitindo que você se torne outra pessoa a partir dessas provocações. Que nós possamos hoje receber essa vacina do Espírito Santo de Deus e mudarmos a nossa forma de ser e agir. Que Deus te abençoe. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, uma alegria. Você sabe, um grande privilégio ter acompanhado você ao longo de toda esta semana em mais um Bom Dia Novo Tempo. Grande abraço, fique na paz. A gente se reencontra na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Até lá.